Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa alcançar o coração de todos vocês. Hoje é o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula gravada. Aos poucos a gente vai melhorar o nosso conteúdo, vamos melhorar o cenário. Esse cenário aqui é da minha casa, na sala da minha casa. Mas devagarinho a gente vai melhorar o cenário, vamos comprar mais equipamentos, vamos comprar mais luzes, microfone. Mas a intenção desse trabalho é abençoar a vida de vocês. Esse vídeo vai ser disponibilizado lá no nosso canal de ensino da palavra, que é a cultura do discípulo. Já vou trazer um spoilerzinho aqui para vocês. Não vai ficar disponível somente no Instagram, onde nós começamos com a primeira plataforma. Nós vamos também para o TikTok, nós vamos também para o YouTube. Iremos levar para o nosso site, mas vai ser 100% gratuito, na intenção de preparar o povo de Deus e te abençoar com o conhecimento da palavra. Outro spoilerzinho aqui, nós vamos trazer grandes líderes, grandes professores e mestres da palavra que vai nos trazer um ensinamento, compartilhar um ensinamento com vocês. Essa primeira série de estudos serão de 4 aulas. A gente vai fazer uma breve introdução hoje. Vamos nos aprofundar na segunda, na terceira e na quarta aula. E na quarta aula vai ser um pouquinho mais extensa, porque nós vamos fazer uma introdução, dar um spoilerzinho da próxima sessão de aulas. Todas essas aulas serão aos sábados, gravados, e em breve serão feitas ao vivo também, em live com vocês. Durante ao longo da semana irei disponibilizar algumas curiosidades bíblicas de temas diversos, 100% gratuito, e também correlacionado às aulas da semana. Pessoal, não deixe de passar no meu Instagram, porque lá eu vou disponibilizar um e-book no finalzinho. A gente está trabalhando forte para a gente disponibilizar livretos também. Quero agradecer a Maestria Kairos, que é uma escola de treinamentos. A escola é minha, mas ela é 100% patrocinadora desse conteúdo. Ela vai trazer alguns professores, alguns mestres da palavra, e a gente vai abençoar essas vidas para que ela possa abençoar vocês. E o único pedido que eu tenho a fazer para vocês: primeiro, ore por nós. Segundo, compartilhe esse material para que possa alcançar mais vidas, para que vidas possam ser abençoadas e para que nós possamos discipular toda a igreja do Senhor Jesus, porque nós temos sentido que nos últimos anos as pessoas têm se preocupado mais com louvor, têm se preocupado mais com oração e têm negligenciado a leitura da palavra de Deus. E para finalizar a apresentação e a breve introdução, eu vou logo falar para vocês: isso aqui não é pregação, isso não é devocional, isso aqui é estudo da palavra, tá? Então a gente vai estar tentando usar o cenário, vamos usar uma linguagem como se fosse uma escola bíblica dominical para abençoar a sua vida. Vai ser uma aula de uns 25, 27 minutos e a gente vai tentar ser o mais breve e mais direto possível, tá bom? Nossa primeira aula, nossa primeira série de estudos vai ser do período bíblico ali em torno de 1100 a 1050 a.C. E nosso primeiro tema de estudo vai ser o Reino Unido, E os 3 personagens, existem 4 personagens importantes, mas 3 deles foram os reis no período do Reino Unido, que foi Saul, Davi e Salomão. Mas por que existe um 4º personagem? É o juiz, profeta, sacerdote Samuel. A gente vai estudar sobre todos eles, vamos fazer uma introdução de todo o cenário. E o texto base, o versículo principal vai ser o versículo 5 do capítulo 8 de 1 Samuel, mas eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá. Samuel, envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram para a avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Versículo 4. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vês que está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Vamos pegar, já que o versículo base é o versículo 5,
a parte C do versículo 5. Gente, isso é muito importante. Como tem todas as nações. Então o tema do nosso estudo vai ser o pedido de um rei. Mas antes vamos fazer uma breve introdução sobre os povos e sobre um período que estava finalizando para que se começasse um período monárquico, um período de reis. Vamos lá. Primeiramente, esse período aqui, quem era Samuel? Samuel ele foi sacerdote, Samuel era profeta e Samuel ele era um juiz. Então, esse período aqui do povo de Israel era um período de juízes. Vamos falar um pouquinho sobre juízes. A Bíblia menciona que existe 12 juízes na Bíblia, tá? Talvez os mais conhecidos, que vocês conhecem mais em pregações, estudo da palavra, que tem mais referência, é o Jefté, Gideão, Sansão, o próprio Samuel e a Débora. Por ser uma mulher, é algo diferente. Era uma das poucas mulheres mencionadas na Bíblia com tanto destaque, né? Então ela foi um período de juízes. Como é que funcionava o período de governança com juízes? Juiz ele era um cara capacitado por Deus em que dirigia o povo. Só que o povo de Israel naquele período teve inveja das nações vizinhas, né? Você pode ler no finalzinho do versículo 5, do versículo 5 do capítulo 8, que fala assim: como tem todas as nações. Então o povo começou a invejar os povos vizinhos que não tinham juízes. Lá a forma de administração era a administração monárquica, era um rei que administrava, que governava o povo. Só que, gente, se vocês forem ler na palavra, Deus ele nunca gostou que seu povo pegasse costumes e culturas de povos vizinhos. O Senhor não queria que até o seu povo se relacionasse, não tivesse filhos e descendentes, para que não viesse contaminar a cultura, até porque eram povos idólatras. Mas vamos lá, a gente vai entrar nesse outro momento. Então, era um período dos juízes. E ali, quando o povo pediu um rei, que Deus cedeu à vontade do povo, ali se finalizou, se concretizou o último juiz, sendo Samuel e seus 2 filhos, que saíram dos caminhos do seu pai, né? E Samuel ficou extremamente magoado. Mas vamos lá, vamos fazer mais uma introdução histórica. Vamos entender que eram os povos que cercavam o povo de Israel. E aqui eu fiz algumas anotações. O primeiro povo que eu fiz uma pesquisa eram os cananeus. Quem eram os cananeus? Cananeus eles eram descendentes direto de Cã. Para quem não sabe, antes do povo de Israel adquirir a terra prometida, antes do povo de Israel chegar na terra de Canaã, quem morava nessa terra de Canaã eram os cananeus. Os cananeus eram descendentes de Cã. Quem lembra de Cã? Cã, ele era o segundo filho de Noé. E ele foi o filho de Noé que foi amaldiçoado pelo próprio pai. Por quê? Noé tomou alguns gorozinhos, tomou um vinho, ficou embriagado, ficou despido e seu filho ficou zombando ele. Noé, na sua raiva, amaldiçoou o filho. Falou que toda a descendência de Cã seria escravo da descendência dos seus 2 irmãos, que era Sem e Jafé. E anota aí mais uma curiosidade bíblica. Sem é descendente Abraão é descendente de Sem. Abraão ele é a 9ª geração de Sem. Então o povo de Israel queria assumir Canaã, eles eram descendentes de Sem. E aí se concretiza a maldição do pai de Cã, de Noé, que falou que a família de Cã seria escravo dos outros irmãos, né? Porque com o passar da história, os cananeus, teve aqui também os filisteus, eles foram subjugados pelo povo de Israel. Inclusive Davi tinha muitos embates com os filisteus. Mas vamos dar continuidade. Quem era outro povo? Os amalequitas. Os amalequitas, eles eram neto, não era descendente, filho, não, ele era neto de Esaú. E quem era Esaú, gente? O irmão gêmeo de Jacó. Para quem não sabe, para quem sabe, só acompanha o raciocínio aqui comigo, estamos compartilhando conhecimento, mas Jacó era o primeiro nome de Israel. Depois que ele recebeu a promessa de Deus, ele trocou o nome para Israel, depois que ele lutou com Deus, tá? Então ele era o irmão, aquele irmão peludo que a Bíblia fala, né? Era o irmão peludo de Jacó, e que Jacó roubou a bênção ali de Isaac. Um outro povo que influenciou também o povo de Israel era os filisteus. Então, gente, um outro povo que influenciou o povo de Israel eram os filisteus, né? Os filisteus, eles eram
da descendência de Cã também, tá? Ele era descendente direto dos Mizraim, os Mizraim era descendente de Cã, então por consequência era descendente de Cã também. Um outro povo que influenciou muito o povo de Israel, que era vizinho de Israel, eram os Amonitas e os Moabitas. Eles também tinham reis, né? Eu prometo para vocês que em um outro momento eu vou trazer um momento de história bíblica somente para falar sobre costumes e culturas dos povos, tá? Mas por enquanto estou dando só uma breve introdução. Os Moabitas e os Amonitas são descendentes de Ló. Não sei se vocês sabem, Ló teve relação com suas duas filhas depois que sua esposa foi transformada em sal, lá em Sodoma e Gomorra. O Senhor fez uma promessa que destruiria Sodoma e Gomorra, que eles fossem embora, permitiu por conta da intercessão de Abraão, mas o Senhor deixou bem claro, não olhe para trás. Ela olhou para trás porque ela sentiu inveja do que ela estava deixando. E ela foi transformada em sal, foi petrificada em sal. Aí ele teve relação com as filhas, aí teve Moabe e teve a sua descendente, os Moabitas e os Amonitas. Um outro povo que influenciou muito o povo de Israel foi os Edomitas. Os Edomitas são descendentes diretos de Esaú. Tá? Os Amalequitas é neto, mas os Edomitas não, são os filhos de Esaú. Então eles também influenciaram bastante. Tiveram outros povos, não são povos muito conhecidos. Eu não achei referência, mas se eu não me engano os ismaelitas também influenciaram o povo de Israel. Tá? Eu preciso pesquisar um pouquinho mais, mas falando sobre os ismaelitas são descendentes diretos do irmão de Isaac. Ou seja, do tio de Jacó e de Esaú. Ismael é filho de uma escrava, é filho de Abraão com uma escrava, tá? Então, são povos que influenciaram. Infelizmente, o povo de Deus se deixou levar, se deixou influenciar pelos costumes, pelos hábitos e tentou trazer para dentro da terra do Senhor um rei, e o Senhor ficou extremamente chateado. Mas interessante que se vocês forem ler lá no capítulo 12, Samuel também ficou chateado. Ele resigna o seu cargo como juiz e como profeta, porque ele se sente extremamente magoado. Ele fala, cara, eu fiz tudo certo, não perverti, não vendi os meus cargos, não vendi os milagres, não vendi tudo que Deus me deu. Ao contrário, servi o povo com retidão, porque vocês estão procurando um rei. Ele se sentia culpado com aquilo. E o Senhor, mais ou menos lá no versículo, deixa eu pegar aqui, mais ou menos lá no versículo, traído, porém esqueceram do Senhor e clamaram ao Senhor. Não vou lembrar o versículo aqui, mas no versículo 12, o próprio Deus conforta Samuel e fala assim, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Infelizmente, nos dias de hoje, até mesmo na igreja, nós vemos a igreja usando argumentos que está se adaptando ao mundo para ganhar almas para Jesus e está trazendo costumes para dentro da igreja. E se você for ver desde a época de Josué, desde a época de Moisés, quando Deus prometeu a terra, né, a Canaã, o Senhor fez a promessa da terra prometida para o povo de Israel, o Senhor, ele deixou bem claro que ele não queria que o povo pegasse hábitos de outros povos e trouxesse para dentro, porque a idolatria estava enraizada ali. Existem várias formas de idolatria, isso é tema para um outro estudo. O próprio ecumenismo que o Alexandre o Grande ele implantou, o helenismo que ele implantou ali diante do povo no período interbíblico, ele trouxe muitas culturas que acabou influenciando o povo. Isso é um outro tema para a gente estudar na história da igreja. Eu prometo que eu vou trazer para vocês, é um tema que eu estou me aprofundando cada vez mais, faz parte de uma das minhas formações, mas são costumes e hábitos que o povo inveja do povo lá fora e traz para dentro do povo de Deus. Então Deus não tinha problema que tivesse um rei que governasse. A questão é que quando o povo entrega na mão direta de um rei não tem uma intimidade, não tem uma relação direta com Deus como existia, como tem um sacerdote, como tem um juiz, muitas vezes o Senhor já previa que esse rei poderia ser idólatra ou poderia ter mais influência, porque ele era simplesmente o administrador, né? Tudo bem que Davi foi um cara diferente, Josias foi um cara diferente, como reis de Israel, como reis de Judá, mas nem todos, se você for ver ao longo da história. Teve um período, já vou dar um spoilerzinho aqui, que teve esses 3 reis, que foi o Reino Unido, depois o rei se dividiu, né, com Roboão e Jeroboão. Aí Israel, que era o Reino do Norte, teve 19 reis, né, e eles foram para o cativeiro, foram exilados pela Síria. Depois teve o Reino do Sul, que era o Reino de Judá.
que eles foram exilados pela Babilônia. E cá tiveram 20 reis, 19 no reino do norte e 20 no reino do sul. E desses 39 reis que houveram, se não me falha a conta aqui, tiveram 5 ou 6 reis justos, que foram segundo o coração de Deus. Os demais começavam bem e se perdiam ao longo da história. O próprio Salomão, você vai ver que da terceira para a quarta aula eu vou abordar muito sobre Salomão. E Salomão foi um cara que se perdeu ao longo da história. O próprio Saul, a gente vai finalizar essa primeira aula fazendo uma breve introdução sobre Saul. Eu vou aprofundar na próxima aula. Saul foi um cara que começou segundo o coração de Deus, né? Mas como foi a escolha de Saul? Se você for ler lá, o povo pede primeiramente a Samuel um rei, lá no capítulo 8 de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. E Deus manda Samuel atender o povo. Deus ele não queria, Deus manda até Samuel advertir que se eles fossem subjugado, governado por um rei, o rei iria pegar as mulheres, as filhas deles para servir ao rei, ia pegar os filhos e mandar para a guerra, ia pegar os filhos e botar para trabalhar para o rei como escravo, sendo que com Deus eles tinham liberdade, né? E mesmo assim o povo não retrocedeu. Então Deus fala com Samuel. Se você for ler no 1 Samuel capítulo 9, versículo 15, o Senhor já antecedeu para Samuel quem seria o escolhido. O Senhor já sabia quem seria, o Senhor já tinha escolhido um rei para o povo de Israel. Não diretamente, né? É um assunto um pouco mais complicado, mas Deus já sabia quem seria o rei de Israel, que seria o próprio Esaú. Dá uma pesquisada lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 15. E 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, Samuel unge Saul como rei, né? Então, como foi esse conhecimento de Samuel com Esaú? Vamos fazer quando você ler, você vai entender, né? Eu não quero também contar toda a história bíblica aqui. Eu quero que você leia na palavra, é importante para o seu conhecimento. Tudo bem que você ouviu falar e ver, você aprende, existe uma margem de conhecimento, de retenção de conhecimento maior, mas você lê a experiência diferente. Mas como foi que se sucedeu esse encontro de Samuel com Saul? Lá no capítulo 9 fala que o pai de Saul perdeu as jumentas e enviou Saul para recuperar essas jumentas. Então vamos falar um pouco sobre Saul. Saul, ele é descendente de Quis. Quem era Quis? Ele era um homem muito bem sucedido, era um homem de muitos bens, a Bíblia fala. Então Saul, ele era o rei perfeito, cara, era o rei que o povo precisava. Era o cara alto, forte, bonito, rico, né? Então, quando você tem riqueza, você tem status social, ele era um cara muito bem conhecido. Então, ele tinha todas as qualidades, vamos assim dizer, segundo os olhos do homem, para ser um rei. E Deus sabia que ele seria escolhido. Saul também, ele é da descendência de Benjamim. Quem é Benjamim, Marcos? Benjamim, ele é o filho caçula de Jacó. Se você ler se você lembrar daquele episódio lá, em que Israel foi José, ele era o filho predileto de Jacó. Ele já tinha Benjamim, ele foi vendido, né, pelos irmãos para ser escravo no Egito. Quando os irmãos enfrentaram um período de pobreza, que foi lá para o Egito, e José já era governador, José fala assim, traga o seu irmão mais novo. Chegou lá e ele prendeu o Benjamim. Então, Benjamim é esse, é o filho caçula, que inclusive com a saída de José, entre aspas, mais uma vez ele assumiu a função de preferido ali, e os irmãos procuravam proteger porque viu o tamanho sofrimento que o Jacó teve com o desaparecimento de José. Então Saul era dessa descendência, da descendência de Benjamim, mas ele era da família de Quis, um homem muito bem sucedido, e Saul sobressaía, segundo a Bíblia, dos ombros para cima, todos os homens de Israel. Todos os homens, era um cara belo, forte, valente, corajoso, de muitas posses, e era basicamente como o povo queria. Então Deus já tinha prevido que seria esse homem. E aí Samuel unge ele, 1 Samuel capítulo 10. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 17, no versículo 1 ele é ungido, no versículo 17 ele é escolhido. Então é interessante, né? Samuel unge ele, porque Deus já falou para ele quem seria. Depois ele tem que ser escolhido perante o povo, porque era uma forma de reconhecimento, eles tiravam a sorte lá. Era um costume do povo na época tirar a sorte. Então primeiro eles escolheram das 12 tribos quem seria o escolhido. Depois das 12 tribos,
é uma espécie de funil, né? Eles escolheram qual seria a família, aí foi escolhida a família de Quis, e da família de Quis foi escolhido o Saul. Só que o interessante que a Bíblia fala é que mesmo ele sendo escolhido, algumas pessoas, a Bíblia tem até um termo muito pesado aqui, deixa eu encontrar essa passagem aqui, ó. Capítulo 10, versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E desprezaram e não trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Então, mesmo ele sendo ungido por Samuel, escolhido pelo povo na base da sorte, algumas pessoas desprezaram Saul. Aí, o primeiro embate de Saul foi uma guerra com os amonitas, né? Capítulo 11, e ele venceu essa guerra, e no finalzinho do capítulo 11, lá do versículo 12 adiante, ele foi proclamado, reconhecido pelo povo como rei. Aí todo o povo de Israel saiu cantando, fazendo cânticos de exaltação a Saul como rei. Então, gente, é muito interessante. E aí eu vou dar um spoilerzinho e finalizo aqui. Saul, ele foi um cara que começou segundo o coração de Deus, mas Saul, talvez Davi pecou mais do que Saul. Eu queria trazer um alerta aqui para vocês. Mas por que, Marcos, Saul, no final, ele foi considerado um rei mau, um rei que não foi segundo o coração de Deus? Porque, gente, se vocês olharem uma característica de Saul e de Davi, existe uma característica muito interessante. Davi, mesmo pecando, ele mesmo como rei, com toda a autoridade, diante de Deus, ele se despia. Ele pedia para o Senhor abençoar a vida dele. Ele pedia para Deus ter misericórdia da vida dele. Ele não deixava se envaidecer pelo poder que ele tinha, pela riqueza que ele conquistava. Mesmo ele vencendo várias batalhas. De longe, Davi é o rei que mais venceu na Bíblia, porque Deus sempre estava com ele. Tá? Eu não fiz essa comparação, mas eu ainda digo que ele venceu até mais do que todos os juízes juntos, várias guerras, várias batalhas. Talvez um cara que se equiparou a ele é Josué. Gente, estou falando isso sem fazer comparações bíblicas. Estou usando o meu conhecimento do que eu estudei na palavra, que ainda é muito pouquinho, quero estudar ainda mais. Então, de longe, Davi é o cara que mais conquistou, mas diante de Deus, ele se humilhava a todo instante. E Saul, ao contrário, ele confrontava a Deus, ele não obedecia. E muitas vezes ele jogava a culpa para o outro. Quando ele não queria assumir a responsabilidade, ele jogava para o outro. E aí começou a desgraça da vida de Saul, né? Foi aí que se iniciou o declínio do reinado de Saul, porque Deus saiu de Saul. Deus não estava mais com Saul, né? E uma passagem muito marcante sobre esse pecado, sobre o declínio do reinado de Saul, você pode conferir lá depois também, 1 Samuel capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 11. O Senhor deixou bem claro, o Senhor usou a boca de Samuel e falou assim: Saul, você vai lutar contra o povo e você vai destruir todos os amalequitas. Só que Saul ele fez ao contrário, né? Destruir, matar mulheres, crianças, homens, não vai sobrar nada, animais, não vai trazer nada para cá. A preocupação que Deus tinha, gente, mais uma vez, Deus não queria que trouxesse nada, nenhum tipo de costume, principalmente por questões idólatras. E Saul não obedeceu, ele foi pelo oba-oba do povo. E quando Samuel viu aquilo, Samuel confrontou ele e falou: não gostei disso, o Senhor mandou você destruir. Por quê? Vamos voltar para o relato. Ele pegou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas naquela época, e trouxe como escravo. E o que aconteceu? O Senhor desprezou Saul, porque Saul falou que não era ele o culpado, era o povo. E ele trouxe para sacrificar a Deus algo que Deus não quis, gente. Você não entende. Saul era muito cabeção, ele queria fazer as coisas de acordo à vontade dele. Então, eu não sei se a soberba tomava conta do coração dele. E aí, o que acontece? Saul acabou saindo, pecando contra Deus, saindo segundo a vontade de Deus. E aqui eu finalizo, gente. Na próxima aula eu continuo com vocês e eu vou explicar um pouco mais sobre a vida de Saul. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula no próximo sábado. Valeu? Tchau, tchau, pessoal.